Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a síndrome do impostor e se você, assim como eu, em algum momento do seu aprendizado, já se questionou se a programação é realmente para você, fica até o final desse vídeo que eu quero te passar algumas dicas que funcionaram para mim e me ajudaram a passar por essa situação e conquistar os meus objetivos. Se você não é inscrito no nosso canal, clica para se inscrever. Se você gostar do nosso vídeo, curta, comenta e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. No vídeo de hoje, o primeiro ponto que eu quero trazer é direcionamento nos estudos. Hoje em dia, nós temos diversos tipos de conteúdos espalhados na internet que não seguem uma sequência ou que não tem uma metodologia validada, e isso faz com que as pessoas comecem a estudar, porém elas se perdem no conceito porque elas não têm uma base e um direcionamento bem definido. Então, diante dessa vasta gama de informações que a gente tem, principalmente quando a gente está começando a estudar programação, eu partiria do pressuposto de que eu preciso entender primeiramente qual é o tipo de programador que eu quero ser na minha carreira para depois escolher qual linguagem eu vou estudar. Só essa decisão já vai te ajudar muito a ter um direcionamento, porque você vai passar a estudar conteúdos focados naquilo que você traçou como objetivo. Então, vamos supor que se eu estivesse começando hoje e eu quisesse ser um desenvolvedor de aplicativos, eu procuraria no Google quais são as linguagens disponíveis ali para eu conseguir me tornar um desenvolvedor de aplicativos. Fazendo uma pesquisa rápida, eu encontraria linguagens como, por exemplo, o Swift C, que é utilizado para desenvolvimento de aplicativos nativos para iPhone, encontraria o Kotlin, que é utilizado para desenvolvimento de aplicativos para Android, encontraria outras ferramentas que são híbridas, como o React Native, encontraria coisas relacionadas ao Flutter também, que é utilizado ali para desenvolvimento de aplicativos. E aí, partindo desse objetivo e tendo já algumas informações relacionadas às linguagens que existem para que eu possa alcançar o meu objetivo, eu começaria a procurar mais informações dentre as linguagens listadas. Por exemplo, qual delas tem mais mercado? Qual delas eu consigo um salário melhor relacionado a outras que estão ali na lista? E aí, a partir do momento que eu definir uma linguagem, aí sim eu começaria realmente a procurar conteúdos relacionados à linguagem. Então, começaria ali procurando sobre introdução na linguagem, conceitos básicos. Hoje em dia a gente tem ali as inteligências artificiais para nos ajudar a ter um direcionamento do que a gente precisa aprender de uma forma sequencial até o avançado. Então, você pode utilizar dessas ferramentas para você conseguir descobrir quais são os conceitos que você precisa dominar como base para que você possa ir evoluindo os seus conceitos, isso tudo de uma forma gratuita. Depois, posteriormente, eu procuraria um curso de alguém que já trabalha no mercado com aquela determinada linguagem que eu quero aprender, para que eu possa ter um direcionamento mais específico para o mercado de trabalho e aí entender ferramentas mais complexas relacionadas àquela linguagem. Esse direcionamento, ele vai fazer com que você sinta que você está evoluindo, e aí a tendência é que você diminua a síndrome do impostor, porque você vai conseguir entender em qual nível da linguagem você está e onde você precisa chegar para se tornar um programador profissional. Eu costumo dizer que para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E aí a gente precisa de fato definir um caminho que a gente vai entender quais são os obstáculos, o que a gente precisa fazer para alcançar o nosso objetivo, para que a gente consiga ter ali uma visão clara sobre a nossa meta. O segundo ponto que eu vejo muitas pessoas errando é sobre aprender muita teoria e não exercitar a prática. Porque quando você passa o tempo todo aprendendo teorias, mais teorias, e você não exercita aquilo que você está aprendendo, a tendência é que quando você for colocar a mão na massa, você não lembre conceitos que você já aprendeu em um outro dia ou em um outro momento. Então você vai começar a ter dificuldades. Então o que eu sempre recomendo é aprender um conceito, mesmo que seja pequeno, executa ele. Se for possível, cria ali um pequeno projeto executando aquele conhecimento que você acabou de adquirir para que você consiga evoluir pouco a pouco, e isso também vai acabar te ajudando a ter uma visão mais clara sobre a sua evolução. E o terceiro ponto é ter medo de entrevistas técnicas. Muitas pessoas acabam evitando entrevistas técnicas ou até mesmo chegam na entrevista técnica com aquela confiança de que vão passar e acabam não passando na entrevista, e aí elas começam a se questionar se a programação é algo que elas deveriam estar mexendo, porque elas não conseguiram ali alcançar o objetivo da primeira vaga. Porém, eu gosto muito de fazer analogias de entrevista com o aprendizado de inglês.
muitas pessoas têm ali um vocabulário em inglês até ok, conseguiriam passar em uma entrevista, porém elas acabam não fazendo uma entrevista técnica em inglês, ou até mesmo fazem uma primeira e já desistem porque não se sentem preparados ou acreditam que o inglês que elas têm não é suficiente para conquistar aquele objetivo. E na minha visão, vocês deveriam aproveitar as entrevistas técnicas de um ponto de vista de melhoria. Então, toda entrevista técnica que vocês fizerem e não alcançarem o objetivo de vocês, não conseguirem a vaga, procurem saber com os RHs quais são os pontos que você deveria melhorar para uma próxima entrevista. Então, quanto mais entrevistas você for fazendo e mais feedbacks você for recebendo, mais você vai estar preparado para conseguir a sua vaga, porque você já entendeu quais são as dificuldades que você precisa melhorar, quais são os pontos que você precisa evoluir, tanto tecnicamente quanto em questão de comportamento, porque às vezes a gente até tem todas as skills técnicas, porém algum ponto ou outro de soft skill faltou ali para uma determinada vaga. Porém, o que eu quero dizer aqui é que é muito importante que você vá atrás dos feedbacks das entrevistas que você fizer, para que você consiga evoluir a cada entrevista, e aí com a evolução você vai adquirindo uma maior maturidade e consequentemente você vai estar mais perto da sua vaga. E um último ponto é estudar direcionado ao mercado de trabalho. Muitas pessoas começam a aprender uma determinada linguagem de programação, porém elas pesquisam no YouTube e descobrem que existem muitos recursos, mas alguns deles já estão muito defasados relacionados àquilo que ela precisa aprender. Então, por exemplo, o Java é uma linguagem que tem muitas versões da linguagem. E aí, se você for começar o aprendizado atualmente, você precisa começar a partir de uma versão que seja mais atual e não uma versão que foi lançada lá em 2010, 2009, por exemplo. E aí, uma forma de você não estudar coisas que são desnecessárias é se guiar pelas vagas que você gostaria de ocupar no mercado de trabalho. Então, lá no LinkedIn, procure por vagas de estágio, vagas para desenvolvedor júnior, vaga de trainee e faça um compilado de tudo aquilo que as vagas estão pedindo e você vai começar a notar um padrão relacionado às linguagens. Então, seja um Java da vida que eles vão começar a pedir uma determinada versão, um determinado framework daquela linguagem ou alguma outra ferramenta que complemente a linguagem, porém você vai começar a notar um padrão nessas vagas e aí você vai ter também um direcionamento muito melhor do que estudar dentro daquela linguagem que você escolheu para aprender. Tendo o direcionamento claro, você vai estar mais perto de alcançar o seu objetivo. Então, eu espero que tenham gostado, espero que as dicas do vídeo de hoje ajudem vocês a conquistar o objetivo de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.